Sorocaba é uma cidade em pleno crescimento, mas enfrenta muitos desafios. Saúde pública, aumento de moradores de rua, violência, transporte público. E a pergunta que todo mundo faz é: o que os vereadores podem fazer de verdade para ajudar a resolver esses problemas? Hoje, no ELTV Mais Sorocaba, temos uma convidada com muita experiência política, que já ocupou cargos importantes e conhece os bastidores da administração pública, a vereadora Yara Bernardi. O que ela pode fazer para ajudar a melhorar Sorocaba? Quais são as soluções que ela propõe para os desafios mais urgentes da cidade? Ela está preparada para responder as perguntas que a população quer fazer? Assista agora e descubra. Vereadora Yara, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada a você. Yara, ela tem experiência de sobra, né, vereadora? Fala um pouco para a gente sobre a sua carreira na política. Eu sou professora de formação, me formei em Biologia. Tenho mestrado em Biologia da Conservação e Biodiversidade pela UFSCar de Sorocaba, que a gente ajudou a trazer para cá. Depois de professora, me elegi vereadora em 1982, as primeiras eleições que o PT participou. Sou fundadora do Partido dos Trabalhadores. Essas ações aconteceram numa época que o Brasil ainda estava na ditadura militar. Então, ações que eu participei não eram ações assim tão tranquilas. Formar um partido, lutar pela anistia, pelas eleições diretas, pela volta da democracia no Brasil. Me elegi vereadora em 82, fiquei 3 mandatos de vereadora, fui a primeira mulher eleita em Sorocaba, junto com a vereadora Diva, as primeiras mulheres da Câmara de Vereadores, e depois concorri em 96 à Prefeitura de Sorocaba, junto com o Renato Ameri Crespo, e depois me elegi deputada federal com 3 mandatos na Câmara Federal, representando São Paulo. E agora está de volta à Câmara de Sorocaba novamente. Depois trabalhei 3 anos no Ministério da Educação, disputei a Prefeitura novamente em 2012, e depois voltei a ser vereadora em Sorocaba. Bacana. Vereadora, nós conversamos com os nossos espectadores e pedimos para que eles mandassem as demandas que eles acham importante a gente tratar aqui no programa. E uma das que mais foram citadas, a questão do transporte público, né? Os problemas que tem de mobilidade urbana. Qual é a sua visão sobre isso e como você acha que a gente pode melhorar a mobilidade urbana na cidade de Sorocaba? Tem propostas que nunca se realizaram em Sorocaba, como a volta da ferrovia. Cada eleição vem o governador, os prefeitos prometem que vão trabalhar pela volta da ferrovia. Nós já fomos uma referência nacional a Sorocabana, que hoje está abandonada. As vias de acesso em Sorocaba não foram planejadas. Esta região aqui onde você mora, no Éden, Cajuru, ela tem a ligação com Sorocaba. Era um distrito de Sorocaba que quis ainda, algumas vezes, se emancipar, sim, né? Se tornar uma cidade. Boa parte da zona industrial está aqui nesta região. Lá na cidade de Sorocaba, o problema de trânsito está se tornando assim um problema seríssimo. Implantou-se o BRT, sim, em áreas, inclusive, regiões que não comportavam o BRT. A cidade ainda, a gente costuma até brincar que algumas ruas do centro da cidade foram programadas pelas mulas, né? Da época dos tropeiros. Sim. Elas é que traçaram as rotas. O BRT veio, melhorou o transporte, mas hoje a gente vê muitas reclamações naquilo que não é o BRT, principalmente onde não é, onde são os ônibus comuns. Tirou-se recentemente mais de 30 ônibus das linhas. A cidade não foi planejada para esse tipo essa quantidade de veículos que nós temos, e o transporte coletivo ainda não incentivou de fato as pessoas a deixarem o carro em casa. Então o trânsito é um dos problemas mais sérios da cidade de Sorocaba. A gente discute hoje um tema seríssimo que o prefeito Manga coloca como fazer a marginal direita no Rio Sorocaba como um dos problemas, uma das soluções para isso. E a gente está terminantemente contra se fazer a marginal direita ofender um pouco mais o Rio Sorocaba. Nós temos que desocupar as suas margens. Já tem lei aprovada tornando as margens do Rio Sorocaba, que são área de proteção ambiental, que não pode se mexer, em um parque. Já tem lei aprovada desde 2018 como sendo um parque. Portanto, é isso que nós estamos lutando. A cidade tem que ser melhor planejada. A gente não vê, de fato,
O sistema semafórico de Sorocaba parece que é do tempo dos tropeiros, sabe? Então você é a favor de novas tecnologias, por exemplo, no semáforo, aqueles semáforos inteligentes? Já se falou muitas vezes se trocar todo o sistema de semáforos da cidade, que eles não são inteligentes. Eu não acho que eles são muito burros até. E muito antigos. Sim. Não se modernizaram para o tamanho da cidade de Sorocaba. A prefeitura promete isso. Prometeu todo um sistema novo de transporte, mas a cidade está crescendo não de forma planejada. Mas você acho que esse é um dos problemas mais sérios que eu aponto. Ela cresce, o prefeito convida meio mundo para vir morar em Sorocaba, mas ela não é planejada para esse crescimento. Você acha que a curto prazo tem alguma medida, seja estrutural, seja estratégica, que é possível implementar para minimizar um pouco esse impacto no trânsito? Se melhorar o transporte coletivo, como deveria melhorar, eu estive participando até ontem à noite de uma audiência na Câmara com o tema das pessoas com deficiência. Sim. E as pessoas, aquelas que têm problemas de locomoção, quando apontaram esta questão, principalmente os que têm esse tipo de andam de cadeira de rodas, as calçadas de Sorocaba, as calçadas são inviáveis. Cada um que construiu a sua casa há muitos anos hoje adapta para entrar o carro, transforma as calçadas numa escadaria intransitável. Essa parte de acessibilidade as pessoas não andam nas difícil. Calçadas. Acessibilidade é terrível. Então, as pessoas apontaram muitos problemas no transporte coletivo, que não é do BRT, são transportes outras linhas, que hoje muitos carros foram retirados das linhas, e ônibus velhos, ônibus sem condições, sem adaptação para deficientes. Então, esses temas estão aparecendo e nós estamos debatendo bastante na Câmara Municipal. Estruturalmente falando, tem alguma medida que você acha que melhoraria? Por exemplo, a marginal direita, você falou que não é viável. Temos movimentos bem significativos na cidade, inclusive a campanha da fraternidade, trabalhando com o tema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas já estão mostrando que a gente tem que se afastar das margens dos rios. O Rio Sorocaba ele está voltando, quando nós temos chuvas mais fortes, ele volta para as áreas que foram ocupadas hoje. Jardim Sandra, Jardim Maria do Carmo, Vitória Régia e outros sofrem problemas com inundações seríssimas porque nós ocupamos a margem dos rios. E como resolver, por exemplo, essa questão? Vamos pegar a Marginal Dom Aguirre, que é um fluxo intenso de veículo. Como melhorar ali aquele sistema? Não é fazendo a marginal direita, absolutamente. Nós teríamos que ter estudos mais aprofundados. Quando o prefeito apresenta uma proposta como essa da marginal direita, ele não apresenta o estudo técnico do que resolveria, quantos veículos, quanto vai passar ali. A gente tem estudos do quanto vai ser prejudicial ao meio ambiente. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas ali tem estudos de professores, inclusive da Universidade de Sorocaba, que apontaram todos os animais, aves, mamíferos que tem ali. E ali foi feito o levantamento, tem 400 capivaras. Se você faz a marginal, para onde irão esses animais? Vão ser atropelados? E nós vamos ter mais inundações? Quanto mais eu ocupar, isso não é moderno, é uma proposta atrasada. Quem tem que apresentar soluções com estudos é a Prefeitura de Sorocaba. Outro tema bastante citado por nossos espectadores, segurança. Infelizmente, a insegurança, essa sensação de insegurança tem aumentado por conta de N motivos. O que fazer em Sorocaba para trazer novamente essa sensação de segurança para os moradores de todas as regiões? Porque tem algumas regiões mais afastadas que sofrem mais com policiamento reduzido e tudo mais. O tema da segurança é um dos problemas que nas pesquisas feitas com os sorocabanos é o primeiro que aparece. Segurança e saúde pública. Isso. São os temas principais que a Prefeitura deveria ter resolvido. O prefeito Manga não se elegeu agora, ele tem 4 anos, ele ganhou mais um mandato. Então, muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas, nem em termos de saúde, nem em termos de segurança. Passa eleição e outras eleições, os governadores sempre prometem aumentar o nosso efetivo de policiais. Que está bastante defasado. Ele não é condizente com o crescimento e a população de Sorocaba, a população que nós temos hoje. A outra é esse debate que o prefeito vem fazendo, venham morar em Sorocaba. Até quando? Alguém perguntou, fez uma consulta, uma pesquisa ao povo sorocabano,
com relação a que tamanho nós queremos chegar? É 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000? Tem cidades médias que são absolutamente ingovernáveis, algumas ficam ingovernáveis, e o problema da segurança é o primeiro que aparece. Eu não posso apostar simplesmente em aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Nós temos que melhorar com tecnologia, inclusive, com muita tecnologia que hoje está à disposição das prefeituras, policiamento ostensivo, informatização no monitoramento e câmaras, aumento do efetivo policial, de policiais vereadora, militares. Você tem um tema que está em evidência, que é trocar a Guarda Municipal pela Polícia Municipal. Você é a favor disso? Não sou a favor, não. E nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional que vai ser mandado pelo presidente Lula, que é um Plano Nacional de Segurança, para que a gente tenha um sistema nacional de segurança com as tarefas de cada ente. O governo federal quer ajudar mais os estados e os municípios, aumentar o efetivo da Polícia Federal, dar mais atribuições à Polícia Federal. A Polícia Militar, no meu entendimento, precisava ser desmilitarizada. As guardas municipais têm a mesma atribuição das outras polícias de forma alguma. Ela tem que, em muitas cidades, a nossa aqui tem uma boa formação. Sim. Mas se aprimorar, já que você vai dar armas para essas polícias, preparar de forma muito efetiva a formação desses policiais. Você é a favor da integração das polícias? Porque hoje se fala sobre isso também, integrar polícia militar, polícia civil, enfim, fazer um conjunto só. Não parece uma coisa natural a integração das polícias, cada uma com sua tarefa? Mas que ainda não Tem aconteceu. Tarefas específicas que cabem à Polícia Federal, é isto. A polícia investigativa, o policiamento ostensivo. Neste Plano Nacional de Segurança, esse debate vai ser feito no Brasil todo, no Congresso Nacional, e a gente vai poder participar. Interessante. Outra demanda, educação. O pessoal fala muito sobre isso, sobre a qualidade da educação no geral, mas como nós estamos em Sorocaba, nosso foco vai ser a cidade. Como melhorar a qualidade na educação pública, principalmente municipal, que cabe ao município, né? Em quesito, tanto no quesito ensino, no quesito estrutura. Tem uma questão de responsabilidades. Hoje nós temos o Fundeb, que financia a educação básica para todos os brasileiros, que começa na creche, o ensino fundamental, o ensino médio, para todos os brasileiros, e tem responsabilidades. A creche, a pré-escola e o ensino fundamental são de responsabilidade dos municípios. O ensino médio, principalmente, de responsabilidade do governo estadual. Sim. Muitas vezes se cobra de forma errada. Eu não vejo que a educação municipal está hoje numa boa fase, não está absolutamente. Faltam profissionais. Nesse debate que nós fizemos na Câmara ontem, nós fizemos um grande debate com relação às crianças que precisam de atendimento especial, que têm as mais variadas síndromes e que não estão tendo os profissionais devidos para o cuidado dessas crianças. Não é simplesmente se contratar um cuidador uma criança autista, com Down. Não dá para se fazer isso sem uma formação, sem os profissionais adequados. E faltam muitos profissionais ainda na rede. E uma relutância muito grande, uma resistência muito grande do prefeito Manga em chamar novos concursos. As últimas creches que ele inaugurou, foram todas construídas pelo governo federal. E você é a favor da prefeitura? Quando você colocou para mim a questão, falávamos da segurança. Recentemente nós recebemos 6 viaturas da chamada Lei Maria da Penha. Viatura para atender a mulher, né? Programa do Ministério da Justiça Protege Mulher. O ano passado houve mais ou menos umas 500 chamadas. O comandante da Guarda Municipal nos colocou em Sorocaba, para aquelas mulheres que estavam em situação de violência e têm medida protetiva. Essas chamadas, com certeza, impediram muitos feminicídios, muitas mortes e mais violência com relação às mulheres. Então, tem essa parceria. Você perguntou de segurança, o governo federal manda viaturas para Sorocaba para a Guarda Municipal trabalhar nesse programa do Protege Mulher, Lei Maria da Penha. Então, são parcerias que eu penso que esse Sistema Nacional de Segurança, que vai ser discutido no Congresso Nacional,
ele já está acontecendo de alguma forma. O governo federal está ajudando os municípios na questão da segurança. Eu gostaria de aproveitar a sua experiência como deputada para abordar um tema ainda sobre a educação. Muito se fala sobre uma reforma na educação. Você é a favor de uma reforma no sistema nacional de educação, né? Falando agora no geral? Nós não temos ainda um sistema nacional de educação. É como um SUS. Sim. É o Sistema Nacional de Saúde. Sim. Precisaria ser aprimorado. Se dividir melhor as responsabilidades. Muitas vezes se cobra do prefeito, ou o prefeito assume atribuições que são do Estado. Sim. O Estado e as, como é que se diz? Investimento do governo federal na área da educação em Sorocaba, nós tivemos bastante. A Universidade Federal de São Carlos, que eu trouxe para cá quando deputada federal, o Instituto Federal de Educação Tecnológica também, que vai ter a sede própria agora na Raposo Tavares. Esses investimentos, as creches que o prefeito Manga inaugurou e não fala, as últimas 7 creches que ele inaugurou foram construídas e financiadas pelo Ministério da Educação. Então, e ele terceiriza. Eu acho que nesse entendimento é um programa nacional de investimento na criança pequena, nas creches, na pré-escola. Chega aqui em Sorocaba, esse programa nacional é entregue para entidades sociais que pagam salários miseráveis aos professores. Esse é um drama que nós estamos debatendo na cidade, que um professor entra na prefeitura, ele ganha um pouco mais que o piso salarial nacional, que é R$5.000. Ô, vereadora, mas você... E nessas creches ganha R$2.000 e pouco, quase o salário mínimo. Você tem todo o conhecimento da parte financeira do orçamento da prefeitura, mas se contratar muito não altera... Tem um volume que a prefeitura pode usar para contratar funcionários públicos, né? Se for colocar todos os funcionários públicos nessas novas unidades, será que não ultrapassa o piso? Será que não é por isso ou não? O que nós discutimos recentemente é o número de comissionados que o prefeito chama. Nós queremos profissionais concursados trabalhando na prefeitura municipal em áreas que são prioritárias. E é para isso que tem um orçamento de 5 bi na cidade de Sorocaba. Para ter mais professores nas escolas, concursados. Para a educação fica em torno de 1 bi, vereadora, não? Oi? Fica em torno de 1 bi para a educação em Sorocaba, não? A saúde tem mais ou menos 1 bi e a educação também, certo. 1 bi. Então tem que fazer concurso público para a área da saúde, tem que contratar mais médicos, as unidades básicas de saúde esvaziadas de profissionais ou terceirizados que não atendem corretamente a população. A política pública da pessoa ir num PA simplesmente... para tomar um remédio para dor e não para fazer um tratamento que seria na unidade básica de saúde, mais vagas na Santa Casa. Tudo que a Santa Casa faz é que a prefeitura compra. Se não tem mais leitos, é porque a prefeitura não comprou mais leitos. Então nós temos 2 áreas, como você disse, a preocupação de contratar muito mais funcionários, menos comissionados e mais professores nas escolas, mais vice-diretores, diretores nas escolas, orientadores pedagógicos, mais profissionais na área da saúde, equipes de enfermagem, mais médicos. Para isso, nenhuma preocupação em se fazer concurso e gastar o recurso que é da saúde, que é do SUS. Você entrou nessa área da saúde, é outra demanda muito citada pela população. Como minimizar, porque resolver é muito difícil, mas como minimizar os problemas na saúde? Filas para exames, para cirurgias, para consulta, o que fazer para dar um atendimento melhor para a população? Não seria minimizar os problemas, nós teríamos que ter uma saúde exemplar na cidade de Sorocaba, porque é isso que o prefeito Manga vende para todo mundo e para todo o Brasil, e ela não é absolutamente exemplar, o nosso trânsito não é exemplar, a nossa educação não é mais exemplar, já foi. Precisa de muito mais investimento e cuidados. Nós temos uma fila, no último levantamento com dados da própria Prefeitura Municipal, nós tínhamos 130 mil pessoas, 130 mil esperando um procedimento, uma cirurgia, um exame. Prometeu-se mutirões, prometeu-se padrão Unimed para a saúde de Sorocaba, nada disso foi cumprido. Mas como resolver isso, vereadora? Não sou eu que tenho que resolver. Não, ideias, eu falo assim. Ideias, bem administrar os recursos da área da saúde. Como eu já disse, contratar profissionais nas UBS, voltar a população a acreditar na UBS, fazer o tratamento e o acompanhamento na UBS e não tratar num PA, ser atendido em 15 minutos e ser dispensado. A política de PAs do prefeito Manga, ela é um desastre. A pessoa deixa de ir na UBS,
porque ela nem sempre encontra o profissional que nós tínhamos e hoje não temos mais, o pediatra, o especialista, e vai num PA. Mas o PA, ela cuida do problema naquela hora. E a situação fica muito mais grave. O prefeito focou em abrir PAs para tudo quanto é canto, mas esqueceu daquilo que é básico, que é a unidade básica de saúde, que é o hospital. Prometeu coisas que nunca cumpriu, que são mentiras. Um hospital municipal para resolver os problemas da saúde. Não fez os mutirões. Não deu o padrão da saúde que Sorocaba mereceria e tem dinheiro para isso. Então você me cobra de algumas coisas como vereador, mas quem tem que ser cobrado é o prefeito administrando a cidade, que foi para o segundo mandato e tem que apresentar respostas para isso. Eu gostaria agora de abordar, ainda falando sobre a saúde, eu abordei isso já em outras entrevistas com vereadores aqui, eu gostaria de saber a sua opinião. Recentemente, entrevistando um especialista em SUS, o Dr. Ivan, eu apresentei a estrutura da saúde de Sorocaba e ele falou que Sorocaba tem muitos níveis da saúde e por isso vai sempre ter um gargalo. Você tem UBSs, você tem PA, UPA, você tem o PH, você tem hospitais. Então ele falou que o ideal, uma cidade do porte de Sorocaba, é ter 3 níveis. Ele falou que é o suficiente, porque muitos níveis joga muitos dinheiro para vários locais e não resolve nada. Ele citou, por exemplo, UBS, UPA e hospital, porque daí o UBS você injeta mais dinheiro, que é a atenção básica, a UPA segura até chegar no hospital. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é interessante a gente levantar esse debate. Eu já até falei um pouco disso para você. As unidades básicas de saúde, elas são extremamente importantes. Elas já foram importantes na medida que a população era fidelizada naquela unidade básica, ela era fidelizada com aquele médico que era concursado, que ficava lá e acompanhava aquela família, o pré-natal, a doença. Se instalou na cidade uma política de PA, pronto atendimento, e UPA. Se gasta um dinheiro significativo. A UPA do Éden aqui estava nas mãos do crime organizado. Com contratos milionários, com o crime organizado. Atendimento muitas vezes ruim. Mas a pessoa vai lá porque ela não achou o médico na unidade básica, então ela vai na UPA, que não faz o acompanhamento médico. O médico te recebe lá, não sabe quem é você, por onde você passou, que tratamento você já foi, onde você já passou no hospital, nada. Ele está tratando daquele problema que você apontou. Uma dor e te dispensa. E tem um gasto assim enorme nessa área de saúde, nessas faixas que você falou. Poucas vagas em hospitais. O hospital de Sorocaba hoje com a maior categoria é a Santa Casa. Prefeito, eu vou resolver tudo isso quando eu fizer um hospital. Não tem hospital nenhum, é mentira, não tem hospital nenhum. E nem tem orçamento para ter um hospital. O que tem que se investir é o que nós temos hoje, no Santa Lucinda, no GEPAS, na Santa Casa de Sorocaba. Que aí é a terceira fase, como você falou. Tudo aquilo que está no meio disso são essas UPAs e PAs que ele abriu pela cidade inteirinha, confundindo a população, inclusive, um gasto muito grande e sem resolutividade. Não resolve o problema do cidadão. Vereadora, outro tema que pediram para a gente abordar com relação a moradores de rua. Muitos estão vindo para Sorocaba, estão aumentando bastante essa população de rua. Como lidar com isso de uma forma humanizada e digna? Eu que gostaria de perguntar para a Prefeitura Municipal se o prefeito vai continuar com essa campanha de chamar o Brasil inteiro para vir morar aqui. Tem moradia? Tem moradia? Prometeu um projeto habitacional que nunca saiu do papel. Mais de 8.000 pessoas participaram de um sorteio no SIC, outro sorteio no ginásio dos esportes, e nunca saiu esse plano habitacional que o prefeito apontou, como sempre, aliás, para o prefeito Manga, tudo é o maior do mundo. O maior edifício, o maior parque aquático que nunca existiu. Se eu chamar pessoas para Sorocaba, eu tenho que oferecer vagas na área da educação, emprego, formação. Os moradores de rua estão aí, que em situação de rua poderiam estar tendo hoje propostas para empregabilidade. Só levar para o SOS durante a noite e depois às 7 horas da manhã dispensar não está resolvendo a situação. E chamar meio mundo para vir para cá, para Sorocaba, acho que a população uma hora tinha que opinar sobre isso. Porque isso traz insegurança. Temos que pensar que tamanho de Sorocaba que nós queremos, quanto ela mais cresce, mais difícil de governá-la.
Tem cidades de porte médio que são muito bem administradas. Não é o caso de Sorocaba. Nosso prefeito é conhecido no Brasil inteiro porque ele é muito bom de comunicação e marketing, mas governa muito mal a cidade de Sorocaba. Na sua visão, quais seriam 3 frentes que deveria ter um olhar especial em Sorocaba hoje? Sorocaba está sendo, como é que se diz, muito privilegiada em receber investimentos. Esse crescimento em Sorocaba tinha que ser planejado. Hoje ele não é. Principalmente a formação de mão de obra para trabalho. O prefeito convida meio mundo para vir morar para Sorocaba, as pessoas estão vindo, não estão encontrando moradia, não tem formação de emprego. A construção civil está precisando de trabalhadores, mas ela precisa de trabalhadores com mínimo de formação. Então, essas coisas seriam que eu atacaria, e a gente não viu isso nem na discussão do plano diretor que nós fizemos de forma completamente apressada, atabalhoada no final do ano. O plano diretor prepara a cidade para aqui 10, 15, Sim. 20 anos. Sim. Um debate que a cidade deveria ter participado, dado opiniões, ter planejado de fato o crescimento da cidade, para onde ela caminha, que número de população que nós queremos, quanta água nós podemos retirar da represa de Tupararanga, quais seriam os investimentos mais importantes para a cidade. Esse seria o debate que deveria ter acontecido no plano diretor, que é a lei que foi votada na Câmara Municipal, preparando a cidade para que 10, 15, 20 anos à frente. Esse debate, de fato, não aconteceu. Pouquíssimas pessoas que estão me assistindo aqui participaram. E quem participou, inclusive, não foi contemplado, que levou as suas reivindicações e não foi contemplado. Esse seria o debate importante para a cidade, consultando-se a população. Você falou sobre essa questão do planejamento. Planejamento Sorocaba não tem. Você falou sobre planejamento. Fala um pouco sobre a sua visão sobre essas enchentes que acontecem na cidade, porque agora nós vamos chegar aí pós-inverno e as chuvas vão vir e a possibilidade de novas enchentes é grande. Estruturalmente, tem alguma medida que seria interessante tomar para reduzir isso, para não afetar tanto a cidade como tem afetado? Micro, macro drenagem, tudo que a prefeitura não investiu nesses anos, desocupar gradativamente as margens do rio Sorocaba, não construir a marginal direita, parar de ofender o rio Sorocaba, ficar dragando o rio, destrói o rio. Essa mortandade de peixes que teve aqui é porque revolve-se o fundo do rio, sobe a lama, diminui o oxigênio, os peixes morrem, destrói tudo aquilo que o rio tem de vivo. Esta questão seríssima que nós temos, se falar as chuvas vão voltar e a cidade não tem preparo para as mudanças climáticas. Esse debate deveria ter acontecido no plano diretor e não aconteceu. As mudanças climáticas estão acontecendo, as pessoas, a maioria das pessoas está informada disso, mas acho que a população sorocabana está conseguindo ver o que ela está trazendo de prejudicial para a cidade. O calor excessivo. Sorocaba se tornou uma ilha de calor. Quando vem chuvas torrenciais, não são chuvas que a gente tinha, deixa eu ver, até uma semana, mas não ocorria alagamentos. Parar de ofender e proteger as margens do rio Sorocaba, porque ele está voltando para o lugar que era dele e foi ocupado. Macrodrenagem, obras de reflorestamento de áreas desprotegidas, plantio de árvores, tudo isso é importante. E eu não vejo a cidade fazer esse planejamento. Até agora não se apresentou. Agora vamos falar, para a gente chegar nessa reta final, vamos falar sobre moradia, porque tem um tema interessante que pediram para a gente levantar aqui, que é sobre o número de favelas que tem aqui na cidade de Sorocaba, que é um número elevado. Como regularizar essa situação? Porque essas pessoas já estão lá, às vezes em terrenos que já estão lá há muito tempo. O que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida para essas pessoas? Depois do golpe da presidenta Dilma, entrou o Temer, entrou o governo Bolsonaro, não foi construído na cidade uma única casa popular. Não se deu continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida, que volta para Sorocaba. Quem prometeu para a cidade o maior projeto habitacional da América Latina foi o prefeito Manga. Não construiu uma única casa, um único apartamento. Esse projeto... Aí o processo de favelização aconteceu porque as pessoas não têm onde morar, não se construiu habitações. O prefeito mentiu para a cidade.
eu encontro por aí as pessoas com aquele papelzinho na mão ainda que receberam no sorteio. Estão sendo construídas 580 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para começo de conversa. O Minha Casa Minha Vida para as faixas maiores, acima de 3 salários mínimos, já continua acontecendo, para quem entra no mercado financeiro. Para aquela população mais pobre não foi oferecido nada. E aí as favelas voltaram, não tínhamos mais favela em Sorocaba, praticamente não tinha. Voltaram a acontecer. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito importante, ele é interessante. Tem alguma previsão de casas aqui para a cidade de Sorocaba para o baixa renda? Tem, os 580 apartamentos. Isso já está certo? Sim, falta a prefeitura agilizar, do governo federal, do presidente Lula, que retomou, que aliás uma das áreas que mais emprega as pessoas é a construção civil. No Brasil é. Então, quando você convida o Brasil inteiro, ou até fora do país, para vir morar aqui, você tem que apresentar moradia. As pessoas de baixa renda que estão vindo não têm nem casa para alugar. Vereadora, agora para a gente chegar nessa reta final, eu queria que você tem uma experiência enorme na política, muitos anos como deputada, como vereadora. Fala para a gente os principais projetos que você criou. Foram muitos, eu tenho certeza, mas o que você gostaria de destacar? Eu sou autora de 5 leis, fui a primeira vereadora, trabalhei nos temas da pauta dos direitos humanos, da educação, a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. Em Sorocaba foi a primeira no interior paulista que existe até hoje, foi lei de minha autoria na Câmara. Quando estive na Câmara Federal, consegui aprovar 5 projetos que são voltados aos temas da pauta dos direitos humanos e das mulheres, a lei que tornou crime o assédio sexual, aquela que colocou como crime no Código Penal violência doméstica, que não existia. Tiramos do Código Penal outra lei, conhecida como a Lei da Mulher Honesta, todos os termos que eram diferenciados e discriminatórios às mulheres no Código Penal. Alguns pontos da lei que só protegiam as mulheres honestas. Na década de 40. Sentido? Como é que eu defino isso? Sim. Mas estava lá, até 2006, mais ou menos, estava igual lá. A lei da vadiagem que existia antigamente. Lei da vadiagem, o crime de adultério para as mulheres, Sim. e assim por diante. Sim. Esses horrores que ainda estavam no Código Penal. A lei que tipificou o assédio sexual como crime, é lei de minha autoria. Interessante. A lei do minuto seguinte, como se atendem, a regulamentação de como se atende as vítimas de violência sexual, que acontecem principalmente com meninas pequenas e mulheres. Yara, eu vou interromper você porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Recentemente nós fizemos um levantamento e o índice de violência sexual ainda é muito alto, de abuso contra a mulher. Como que a gente pode criar mecanismos, fora esses que você já trabalhou, para dar mais poder para a mulher ainda, para evitar isso? Aqui em Sorocaba tem muitos casos assim. Opa! Casos de feminicídio. Sim, exatamente. O que é possível fazer para garantir esse direito da mulher? Porque a lei existe, mas como fazer ser cumprida? Hoje à tarde ainda já estive discutindo com jovens no bairro da Aparecidinha, jovens do ensino médio, essa questão. A violência contra a mulher aumenta porque a mulher hoje está mais informada. Está mais independente. Ela quer sair de situações de violência, Sim. ela está estudando, ela quer trabalhar. E muitas vezes o machismo impede. E o machismo até mata. Verdade. Os números de feminicídios na nossa região esses dias assustam. São altos. Itapetininga, Mairinque, Votorantim, Sorocaba. São altos mesmo. Itapetininga, assim, fantástico. Jovens, inclusive. Jovens que têm filhos com esta mulher ainda matando porque elas querem sair de uma situação de violência, por ciúmes, são donos. Nós precisamos, inclusive, conversar muito com os jovens, porque parece que eles estão sendo criados numa situação, numa educação muito machista. E parece não suportar, não aceitar a mínima independência das mulheres. E hoje elas querem estudar, são a maioria no sistema de ensino superior. Então nós temos, as estruturas em Sorocaba existem, elas precisam funcionar de fato em rede. De forma integrada. Centro de referência da mulher, a Guarda Municipal, o Botão do Pânico, atendimento às vítimas de violência sexual, a Delegacia da Mulher, o sistema, a Guarda Municipal, o Botão do Pânico. E a mulher acreditar que ela pode procurar essas estruturas. Ela tem que ter essa segurança, né? Tem que ter a segurança, se ela for bem atendida, sim, ela se sente segura para isso. Ter muito apreço pela questão das medidas protetivas. Essas 6 viaturas que eu falei do Protege Mulher, que vieram do Ministério da Justiça,
são para atender imediatamente essas mulheres que têm medida protetiva, mas o cidadão ainda procura, persegue, invade a casa, quer matá-la. Se ela tiver no celular o botão do pânico, você está impedindo muitas vezes, algumas centenas de vezes, um feminicídio. Deixa eu entrar num assunto, e se eu falar coisa errada, por favor me corrija, porque você conhece muito mais sobre isso do que eu. Às vezes a mulher ela recebe a medida protetiva, mas o marido ou o ex-marido mora perto e ela sempre convive com aquela ameaça. Tem algum dispositivo, por exemplo, para que tire ela daquele local, leve ela para um local seguro? Existe isso juridicamente ou em lei? Se ela corre risco imediato de morte, é a casa-abrigo, que a gente não divulga o endereço. Só cortando, porque recentemente um dos casos que aconteceu em Sorocaba foi assim, né? O ex morava próximo dela, passava por ali, seguia ela e aconteceu o que aconteceu. A medida protetiva é para que ele não se aproxime. Sim. Fique a 500 metros. Por isso no celular, botão do pânico, se aproximou, ameaçou, ligou, fez uma ameaça, seja por telefone ou verbalmente, imediatamente esse cidadão tem que ser preso. Para isso, essas viaturas do Protege Mulher que chegaram aqui. São específicas para esses atendimentos. Exatamente, para proteger a mulher das situações de violência que ela já deveria estar protegida. Exatamente. Yara, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aqui aos nossos espectadores. Olha, eu gostaria que as pessoas fossem mais participativas, acompanhassem o que a gente está votando na Câmara Municipal, porque muitas vezes cobram dos vereadores, das vereadoras, responsabilidades que nós não temos. Cobrar muito mais o prefeito municipal, o prefeito Manga, por promessas que ele fez e divulgou para o Brasil inteiro, que não existem, são mentiras puras. E que as pessoas cobrassem mais, fossem mais participativas, se organizassem nas suas escolas, nos seus locais de trabalho, para exigir aquilo que as pessoas têm direitos, sabe? Participassem, acompanhassem as ações da Câmara Municipal e cobrassem do Poder Executivo, Prefeitura, aquilo que foi prometido para a cidade de Sorocaba. Eu conversei com a vereadora Yara Bernardes, obrigado mais uma vez por sua participação aqui. Você que está nos assistindo, não se esqueça de curtir, compartilhar, siga a ELTV Sorocaba, sorocaba.eltv.digital, tem todas as entrevistas, todas as matérias para você acompanhar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada.